após a pandemia, muitas pessoas, gente, a humanidade passou por esse processo, na verdade, como um salto quântico. Quantas pessoas logo após a pandemia, quando as coisas começaram a voltar, né, ao normal, as pessoas começaram a buscar novas coisas, coisas que faziam sentido para ela. Então, houve aquele momento que muitos acreditaram em estar na depressão. Muitos acreditaram que, puxa, minha vida está sem sentido nenhum, sem propósito. Só que depois houve essa transição. Muitas pessoas se encontraram em vários caminhos mais edificantes. Então é sobre isso que a gente está falando. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa, como todos os sábados, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Pessoal, a gente tem uma novidade, né? Agora, durante esse período em que os meios de comunicação são obrigados a exibir o horário eleitoral obrigatório, o nosso programa Mentes Além do Tempo, começa mais cedo, começa 12h10, e a gente vai juntos até 12h55, todo sábado, nos 95.7 FM, e também no YouTube, no Instagram, no aplicativo da rádio, em todo lugar aí que você tiver acesso aos 95.7. Que legal, né? Muito bem, querido ouvinte, hoje a gente vai conversar sobre um estado emocional e um estado de consciência que todos nós passamos, ou, se não passamos, certamente passaremos em algum momento das nossas vidas, e que muitas vezes é confundido como sendo um tipo de depressão, né? Algo que você, por desconhecer esse estado, entende que está com algum problema emocional, ou até pensa que pode ser uma questão espiritual, mas que, na verdade, nada mais é do que um processo natural de despertar da consciência. É importante a gente prestar bastante atenção no programa de hoje, porque é um tema muito interessante e que vai esclarecer muita coisa que talvez você esteja vivendo aí. Despertar de consciência, que a gente fala muito aqui no programa, né, Aline? A Eliane já até gravou um vídeo explicando melhor sobre o que é realmente o despertar de consciência. Depois você entra lá no nosso canal no YouTube, acessa lá youtube.com/bim91, BIM91, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. Mas na verdade ela gravou até uma série de vídeos que explica o que é o despertar da consciência, né? Muito bem, eu não sei se vocês já foram, né, aliás, eu não sei se os vídeos todos sobre o despertar de consciência já estão todos no canal, já estão todos publicados, mas se não estão, em breve serão todos publicados, e aí você pesquisa lá no YouTube e acompanha, tá? Mas voltando, né, a esse assunto que a gente vai tratar hoje. O despertar de consciência, gente, é um tema muito abordado, falado por muita gente, né? Mas muito se fala, infelizmente, de uma forma muito rasa, né? Muito superficial, né? Como que é isso, Eliane? É isso mesmo, Edgar. As pessoas, de uma forma geral, acreditam que despertar de consciência é estar ciente, né, entre aspas, das coisas. Ou ter poderes, principalmente, gente, para criar dinheiro, né? E viver aqui no mundo da matéria, né? A gente sabe que isso é importante, é necessário, não estamos falando ao contrário disso, né? Mas como a famosa lei da atração, se você pesquisar no Google aí ou no YouTube, vai encontrar centenas e centenas de textos, de vídeos falando de como usar a lei da atração na sua vida. Só que, infelizmente, a maioria desses textos, desses vídeos, dizem respeito à lei da atração para materializar coisas materiais, né? É o famoso ter. E está tudo bem, como eu falei, de fato, é verdade a ideia de que podemos criar riquezas materiais. Sim, a gente pode co-criar qualquer tipo de riqueza, né? Nessa realidade, nesse plano físico, né? Nós vamos precisar delas e o importante é fazer bom uso, né? Para termos prosperidade financeira, bem-estar e tudo mais. Mas não é só isso, gente. A lei da atração
vai além do apenas estar ciente ou do criar dinheiro, né? Ela funciona para tudo, né? Para a saúde, para criar novos paradigmas de prosperidade, não só material, mas também, e principalmente, espiritual, né? Para termos saúde em abundância. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que o despertar da consciência verdadeira, a consciência do nosso eu superior, do nosso eu verdadeiro, vai muito além de tudo isso que eu estou falando, Muito né? bom, mas essa introdução toda aqui é para falar com vocês sobre essa confusão onde nós não sabemos onde estamos, né? Não sei se o que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo diferente, eu acho que eu estou com depressão, eu estou muito triste, isso é meu, isso não é meu, né? Não nos sentimos pertencentes a determinados grupos, né, que a gente tem que se relacionar, que a gente tem algum tipo de relacionamento. Então a gente vai refletir um pouco sobre tudo isso, gente. Nós vamos refletir sobre um tema que se chama A Noite Escura da Alma. Você já ouviu falar nisso? Hum, A Noite Escura da Alma. Sabe do que se trata? É algo relacionado com as trevas, será? será? Não, nada disso. Liane, o que quer dizer esse termo? A Noite Escura da Alma. Ok, a noite escura da alma, gente, é um conceito profundo que passa pela filosofia, pela espiritualidade, pelo entendimento cristão da vida e pela psicologia também, né? Este termo é associado a um período de crise existencial, né? E transformação interior. Como você bem pontuou, né, o Edgar, sabe aquela sensação que você tem de vazio, que muitas vezes nós todos passamos ou ainda vamos passar, aquela desorientação e perda de sentido das coisas? O mundo onde vivemos não parece mais fazer sentido, gente. As coisas, as pessoas, tudo entra num lugar de questionamento. Tem muita gente ouvindo a gente que já passou por Com isso, né? certeza, né? Então, vamos entender um pouco sobre esse conceito nas diferentes áreas às quais eu citei, né? E entender o porquê é importante conhecer esse processo, né? Esse processo de autoconhecimento, para a gente não entrar nesse lugar escuro onde você tem a ilusão de estar, né? E pode ser confundido, como o Edgar falou, com as trevas, né? Então, a gente tem que saber diferenciar esse lugar. De fato, a gente está imerso nas trevas ou a gente está passando por esse processo da noite escura da alma, né? Na filosofia, a noite escura da alma é vista como uma metáfora para a busca do quê? Como eu falei, do autoconhecimento e principalmente da verdade, a verdade da vida. É muito legal, né? Quando a gente fala em filosofia, a gente está falando de um conhecimento humano milenar, né? Então você pega, por exemplo, ali uma linha de filósofos que são conhecidos como filósofos existencialistas, como Kierkegaard ou como Nietzsche, eles falaram sobre crises de fé e de existência, onde o indivíduo é desafiado a confrontar o vazio, a dúvida e o significado da vida. Olha só, né, gente? Quem não, né? Exato, é isso mesmo. Para eles, né, para esses filósofos, para a filosofia, essas crises são uma parte natural do processo de individuação, né, e autodescoberta. Um momento em que a pessoa deve reavaliar suas crenças, deve reavaliar seus valores, sua identidade, né? A noite escura da alma, ela pode ser entendida como um momento de profunda, olha que interessante, de profunda introspecção, onde a pessoa se distancia daquele conformismo social e explora as profundezas da própria consciência. E esse processo muitas vezes leva ao, né, despertar ou a uma nova perspectiva de vida, marcada com maior autenticidade, com uma maior conexão com a verdade interior, né? Ou seja, você desperta pela necessidade de buscar a conexão com quem, gente? Com o seu superior, com a sua centelha, né? Que no final das contas é o grande propósito da gente estar aqui, Da né? humanidade, exatamente. Muito bem.
Mas tem algo mais além disso tudo que a Eliane apresentou, né? No conceito cristão, a origem do termo noite escura da alma vem da mística, especificamente dos escritos de São João da Cruz, um frade carmelita espanhol no século XVI, que escreveu uma obra denominada A Noite Escura da Alma. Então, da onde que vem esse termo? Isso, Vem exatamente desta publicação. E ele descreve ali essa experiência como uma etapa espiritual na jornada do cristão em direção a Deus. É um período de purificação intensa e de desolação espiritual, onde a pessoa sente que Deus está ausente e que as suas orações não são ouvidas. Já passou por isso em Quem alguma vez nunca, na né? sua vida? Pois é, então. E é interessante que esses momentos surgem nas nossas vidas na hora que o desafio se apresenta, né? Isso. Na hora que o desafio se apresenta e a gente é pego de calça curta, muitas vezes a gente acha que está desamparado, que Deus não está olhando por nós, que está, né, por conta própria. E olha só, isso com certeza pode ser um movimento para o seu despertar de consciência. Presta atenção nisso, tá? Então, para de reclamar dos problemas e começa a olhar eles de frente. Muito bem. Esse período, né, em que você se sente desamparado é um período de purificação intensa. Quem nunca questionou Deus, que Deus não ouve, né, as nossas preces, né? Parece que a gente está completamente desconectado de Deus, né? Muito bem. E eu não estou falando de um período específico em que você está atravessando alguma dificuldade e fica revoltado com tudo isso, inclusive com Deus, apenas. Não é só isso. É uma sensação de ausência de Deus um pouco diferente, né? Para São João da Cruz, a noite escura é um processo necessário para alcançar uma união profunda com o Criador. Exatamente como eu disse, é a busca pela conexão com o seu eu, é a busca pela conexão do seu eu inferior com o seu eu superior, com a divindade. E ele diferencia entre a noite dos sentidos, onde os prazeres sensoriais e os desejos são purificados, e a noite do espírito, onde a alma é purificada das imperfeições espirituais. Essa purificação permite que a pessoa transcenda o ego e o mundo material, alcançando um estado de iluminação e união mística com o divino. É a transcendência do ego, do eu inferior com a iluminação, ou seja, é a conexão com o nosso verdadeiro eu, o eu superior. Isso mesmo. Já na psicologia, especialmente em abordagens como a psicologia analítica do Jung, a noite escura da alma é vista como um processo de individuação também, né? Jung descreve isso como momentos em que o ego se confronta com as sombras, né? Olha que interessante. Os aspectos reprimidos, né? Aqueles aspectos negligenciados ou inconscientes da psique, né? A gente fala tanto, né, da psique, do subconsciente aqui no programa. Esse processo pode ser doloroso e confuso, e né? Mas é essencial para a integração e desenvolvimento de uma personalidade mais completa e equilibrada, né? A psicologia moderna vê a noite escura da alma como uma crise existencial ou uma crise de cura, né? Onde a pessoa se desconecta das velhas formas de ser, pensar e agir. Isso muitas vezes acontece, gente, após eventos traumáticos ou períodos de grande estresse, onde o indivíduo é forçado a abandonar, né, a familiaridade e enfrentar aquilo que é desconhecido, resultando em um crescimento significativo da alma e para ter uma renovação espiritual, né? Pois é, e vamos falar a verdade, né? Enfrentar o desconhecido dá medo, né? Oh, A nossa história de vida tenta bloquear o caminho para o novo, porque o velho é confortável, né? A gente já conhece, a gente já sabe como é, ele é conhecido. Mesmo que a minha vida esteja uma porcaria, né? Esteja um lixo, mesmo assim, o lixo é conhecido, né? E o novo por ser desconhecido, dá medo. Por quê? Porque eu não conheço
os desafios que virão pela frente. Por mais que os desafios que eu já enfrentei sejam ruins, eles são conhecidos meus, né? Lógico. É, Agora, o novo, eu não sei o que vem pela frente, que tipo de desafio virá. Então, isso incomoda. é verdade. O lugar que a gente já, né, tá desconfortável, mas eu conheço, entre aspas, é muito mais seguro do que algo novo, né? Que tô indo para um lugar que eu desconheço. Mas no processo da noite escura da alma, mesmo com medo, a gente sente que há algo na nossa essência nos chama, gente. Nos chama para algo maior, né? Para algo mais profundo. Nos chama para a verdade. É o que o Edgar, né? Eu e o Edgar temos como proposta de vida, né? Auxiliar as pessoas a fazer esse trabalho de abandonar, ressignificar as velhas crenças, aquelas que limitam a sua evolução espiritual, o seu despertar, né, de consciência, como nós estamos falando, e começa a perceber um mundo novo, né? A moldar um novo ser, um novo eu, conectado, sim, com a verdade da vida, né? Não essa balela aí de um monte de mentirinha que a gente foi acostumado e acreditou, comprou, né? Nós compramos esses pontos de vista muito limitantes com relação a tudo, né? Desde que a humanidade é a humanidade. Então, nosso propósito é auxiliar você a se reconectar com o seu eu verdadeiro, com essa centelha divina, né? Como Criador. O fato é, gente, a noite escura da alma não se trata literalmente sobre a noite ou sobre as trevas, mas sim de uma fase complexa da nossa vida, um momento de profunda transformação, tanto da mente quanto do espírito. Essa fase, apesar de difícil, pode durar meses ou até, no limite, uma encarnação inteira. É um processo de transição para uma etapa de maior clareza, de maior iluminação interior e que todos nós vamos passar em algum momento. Durante essa caminhada, durante essa jornada, nós passamos por um despertar da consciência, um movimento para além das ilusões do ego, em direção a uma vida mais autêntica, onde sentimos a necessidade de ser a nossa verdadeira essência. Né? Em termos gerais e de forma simples, nós podemos entender despertar da consciência, gente, como um processo de tornar-se consciente de si mesmo, né? Vai além daquilo que eu falei antes, que muitas pessoas pensam, eu estou ciente, não basta estar ciente, né? Tem que saber um algo mais, né? No sentido de se enxergar não apenas como matéria, mas sim como uma consciência universal, né? É matéria e espíritos que formam o ser. Todos nós somos espíritos passando, né, por uma experiência na matéria, né? Nosso espírito vai muito além aqui das nossas fronteiras do corpo físico. Um ser, né? Todos nós somos somos seres infinitos, seres energéticos, né? Nós somos pura energia, pura vibração. Nós nos tornamos conscientes desse poder divino inato que sempre esteve aqui em nós, né? Desculpa, dessa força da criação do nosso eu verdadeiro. O despertar da consciência tem o propósito de nos reconectar com a nossa verdade, para alcançar um estado de paz, um estado de clareza universal, que sempre nos pertenceu. Em algum momento da história da humanidade, isso foi tirado de nós, mas sempre esteve aqui, sempre foi nosso. E é importante você saber se está neste processo de despertar de consciência, porque se você não estiver ciente desse processo, você poderá ser influenciado, vamos dizer assim, né? Manipulado, controlado. Essa matrix na qual a gente está inserido vai manipular, vai controlar a sua vida. Muitas vezes vão tentar fazer você de errado. Isso é muito importante, gente, muito, né? Fazem a gente ser errado. Mas será que de fato a gente é o errado? E a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, né? E você se sente né, com esse desconforto, porque você sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe muito bem o que que é, né? Você às vezes até pensa que está correndo algum tipo de perigo, né? Porque
ser constantemente julgado é ruim, né? É estranho. Ninguém fica confortável com isso. E você vai se sentir assim mesmo, você vai se sentir estranho, você vai ser rotulado de esquisito, muitas vezes, né? Você também se sente esquisito, porque de Literalmente. tanto você ouvir isso, você vai começando a introjetar isso em Isso. você. Você acaba acreditando que você é esquisito. Bom, enfim, é uma infinidade de adjetivos que vão atribuir a você, né, o que querem, né, o que os outros querem que você acredite que você é, e até o momento que você deixa de ser você e passa a ser aquilo que os outros estão querendo que você seja. Que é isso que as Né? pessoas Porque querem. no final das contas é isso que vai acontecer, porque de tanto você ouvir, de tanto você dar valor à opinião dos outros, você acaba introjetando aquilo e se transformando naquilo que os outros querem. Porque, veja, como você já se sente de certa forma assim, Já, né? já tem um campo ali preparado, né, para aceitar essas Você já está crenças, né? receptivo, então você Uhum. compra esse ponto de vista dos outros. Você vai, no final das contas, você vai acabar sucumbindo a tudo isso, né? Exatamente, né? E por isso que tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui também, né? Você está sendo quem você é realmente, de verdade, né? Ou você faz as coisas automaticamente porque simplesmente você aprendeu assim, sempre foi assim, e continua fazendo igual, Só né? reproduz, né? Só reproduz. Então é importante compreender esse processo, né, que a gente está falando, da noite escura da alma, porque ele é muito equivocado e pode ser confundido, como o Edgar bem explicou, como algo ruim. Mas que, na verdade, a noite escura da alma pode ser uma oportunidade, gente, de crescimento, de autoconhecimento, de evolução espiritual e de maior conexão com você mesmo. É um chamado do seu espírito, é um chamado do universo para algo muito maior, algo além dessa realidade. Muitas vezes também a gente confunde a noite escura da alma com estados de depressão ou de crises Sim, sim. emocionais, Uhum. mas é importante entender a diferença, tá? Na depressão, geralmente há um medo profundo de situações como solidão, perda de controle, falta de autonomia. Né? A depressão é um estado de estresse crônico do medo. É aquele medo que paralisa, que impede você de realizar suas escolhas, né? Já a noite escura da alma é um chamado para um despertar espiritual. Embora possa haver momentos de dor, de desespero, essa dor é diferente, né? É uma dor que nos leva a uma busca por significado, por algo maior, mais profundo. Então, ao invés dele te paralisar, ele te instiga, Impulsiona, ele te né? instiga. Uhum. E é interessante que eu até atribuo isso após a pandemia. Muitas pessoas, gente, a humanidade passou por esse processo, na verdade, como um salto quântico, né? Quantas pessoas logo após a pandemia, quando as coisas começaram a voltar, né, ao normal, as pessoas começaram a buscar novas coisas, coisas que faziam sentido para ela. Então, houve aquele momento que muitos acreditaram em estar na depressão. Muitos acreditaram que, puxa, minha vida está sem sentido nenhum, sem propósito. Só que depois houve essa transição. Muitas pessoas se encontraram em vários caminhos, caminhos mais edificantes, né? Então é sobre isso que a gente está falando, né? Muito é confundido com esse estado, estou com depressão. Preste atenção, né? E tem muita gente que está se encontrando ainda, né? Porque a gente Isso continua recebendo é um processo. pessoas, né, no consultório que acreditam ter sequelas daquele período, mas que no final das contas estão no seu processo de transformação, de reencontro com o seu eu Isso, superior, mas não se deram conta disso ainda. isso, né? Faça perguntas para você, porque, verdade, houve mudança, tá? Houve sim. Então, para muitos, essa fase se inicia quando começamos a perceber que a vida que estamos levando já não satisfaz. Quantas pessoas se percebem no emprego, no trabalho, que falam, meu, eu não me identifico mais com isso, né? Olha só, olha, né, o universo chamando. Você percebe que não faz sentido aquilo que você está fazendo. E você não concorda com aqueles valores, com aqueles princípios. Parece que você já está fora, né? Você começa a perceber que o seu mundo começa a ser diferente do mundo do outro, gente. Isso é muito, e tem muita gente passando. E é natural, nós estamos indo para a quinta dimensão. O nosso planeta está passando por esse processo. Então, muitas pessoas estão se sentindo assim, né?
e ficam chateados, falam, puxa, mas não tem um propósito nessa realidade. Isso é um chamado. Você pode sentir que você precisa de um tempo para olhar para dentro de si, para se conectar com algo mais essencial, né? As antigas alegrias e conquistas externas já não têm feito tanto efeito para você. Sabe aquele ter, né? O ter já não importa tanto. A busca agora é por uma vida que seja realmente significativa, não apenas pelo que se pode conquistar no mundo exterior, mas que pelo aquilo que se pode internamente, né? Que é o famoso ser. Começa a ter mais sentido. Você começa a dar importância mais para o ser, não tanto para o ter dessa realidade material que tantos de nós, né, já entramos, mergulhamos nisso, né? E aí a gente começa a perceber a importância que tem a noite escura da alma, porque você vê aí que é uma purificação, na Isso, verdade, né? É aham. uma oportunidade da gente se desvencilhar dos velhos padrões de comportamento e dos velhos padrões de pensamento. É um chamado para revelar a nossa verdadeira essência e buscar a iluminação pessoal. Mas atenção, gente, esse despertar não é fácil, né? Enfrentar essa jornada requer coragem, confiança, apoio espiritual, muitas vezes até apoio psicológico. Sim, com certeza é importante, né? Integrar tudo isso, né? Então, nós vamos falar sobre 3 etapas dessa jornada de transformação para você entender um pouco mais profundamente, tá? É importante isso, gente, para você reconhecer se você de fato está nesse processo. Isso. A primeira, gente, é o desespero pelo caos. Aqui você vai sentir que a sua vida está assim desabando, né? Que seu mundo está desmoronando, que as antigas estruturas da sua vida estão se desconstruindo, né? Como eu falei, tem coisas que não fazem mais sentido para você, você não vê mais sentido. Isso pode parecer uma grande perda, mas na verdade, gente, é um processo grandioso e é um processo necessário de renovação, né? E para o início de uma jornada de despertar da consciência. Porque é no caos que a gente constrói algo novo. Porque o muro, né, aquele muro do bloqueio da consciência, né, que é onde são as crenças limitantes, né, todos aqueles paradigmas, velhos paradigmas, tudo isso desmorona. E você começa a perceber as possibilidades do universo. Jesus usou a parábola do remendo novo, né, remendo novo em um pano velho, para ensinar que não se deve cortar um pano novo para remendar uma roupa velha, porque isso vai estragar o pano novo e não vai melhorar a aparência e a usabilidade da roupa velha, Exato. né? A parábola completa, gente, diz o seguinte: ninguém corta um pano novo para fazer remendo em roupa velha, porque se o fizer, estragará o pano novo sem melhorar a aparência da roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Por que eu estou trazendo isso, gente? Você não vai conseguir ir para outro patamar de consciência se continuar pensando, sentindo, agindo do mesmo modo que você viveu até hoje, com as crenças que você tem até hoje. Não dá para você continuar nesse processo. É importante fazer essa. Tem até uma série, né? Acho que na Netflix, que a pessoa bate lá no seu busto, né? Que é de concreto, tudo. Mas eu fico imaginando assim, a gente tem que ir com um martelinho, tirando todas essas cascas que a gente tem, para a gente chegar na nossa verdadeira essência, né? E como eu falei, é no caos, gente, é no caos, né? Exatamente isso, é desmoronando, é caindo tudo, né? É nos desabamentos dos velhos paradigmas, das velhas crenças, que aí sim a gente pode olhar para aquilo que ainda não conhecemos. Porque se você está engessado, né, numa estrutura que você não consegue ver além daquilo, você não sabe o que tem de novo do outro lado, né? Então é necessário fazer essa limpeza geral para olhar e enxergar aquilo que precisa ser mudado, né? É,
precisa ser mudado para você começar a ter a oportunidade de construção de uma nova vida, né? De um novo eu, com novos paradigmas, novas crenças. É fazer aquela faxina e jogar fora todo o lixo que não nos pertence mais. É soltar, gente, soltar aquele peso que você carrega nas costas. E depois não sabe por que tem tanta dor nas costas, né? Pois é. Problema na coluna. Gente, olha, né? O nosso corpo fala. Então solta, solta. A gente tem a infeliz ideia, olha só aqui, né? Ingenuidade, carregar aquilo que não faz mais sentido para a nossa vida. E pior ainda, né? Carrega o peso que é do outro, né? Seja dos nossos ancestrais, dos nossos filhos, dos nossos amigos. E eu vou dizer até mais, gente. A gente carrega peso da humanidade, tá? Eu estou falando a nível de ser integral, espírito e matéria. A gente carrega pesos da humanidade. Então pare com isso agora. Né? Já deu, já. Para quê? Não precisa se destruir, não precisa carregar esse peso. Imagina a quantidade de vezes que você vê isso nas constelações, né? Nossa, muito. É exatamente isso, né? Então, para que ser um acumulador de coisas antigas ou dos outros, né? É. Solte, gente, elimine, dissipe. Todo esse peso que não te pertence mais, ou que, na verdade, nunca te pertenceu. Então, cuidado, tá? Cuidado. Quando você define que tudo está dando errado na sua vida, gente, reflita, faça perguntas. Na verdade, por trás do errado pode estar as bênçãos. Pode estar, não, e com certeza está as bênçãos do universo, né? Para trazer de volta quem? A sua verdadeira conexão com o seu eu superior, para trazer de volta a sua verdade, para trazer de volta a sua divindade. Pois é, e a segunda etapa é noite escura da alma, é a ideia da meia-noite? E o que significa meia-noite, né? Meia-noite é um símbolo do fim de um ciclo e do começo de outro, certo? O dia não acaba e começa literalmente à meia-noite, não é isso? É isso. É sobre isso, o momento que o dia acaba e começa um novo dia, um novo amanhecer. É a bênção da oportunidade de um novo começo. Nesse momento, você começa a reconhecer conscientemente os seus próprios erros e a trabalhar para superá-los. Você começa a ter o entendimento dos seus erros. Você começa a ter o entendimento de que os seus erros nada mais foram do que escolhas, né? Escolhas equivocadas, porque você não estava consciente da verdade, né? Então, Exatamente. O assim, erro não existe, né? você não estava consciente, no momento que fez a escolha que fez, da consequência que haveria, Isso, né? A né? consequência virá. Você não pode se eximir dela. É, Mas causa e efeito, né? o importante é que você aprenda com esse Isso. resultado. E você, no caso, você apenas estava desconectada, né? Ou desconectado do seu eu superior. Por isso que você faz escolhas equivocadas, não erro, né? Você estava deixando, né? Quando as escolhas que você rotula como sendo erradas, você estava deixando o seu ego governar a sua vida. E isso, gente, não faz mais sentido para quem está nesse processo da noite escura da alma. Exato, é quando você percebe que os desafios que está enfrentando são, na verdade, oportunidades de crescimento. Como eu disse, verdadeiras bênçãos do universo. Meia-noite, então, aqui simboliza o fim daquilo que não foi contribuição e você começa a entender e controlar o seu ego, né? O seu eu inferior. Bom, e depois da noite? O que O que acontece, né? acontece? Nós chegamos o quê, gente? A aurora, né? Esse é o momento em que os primeiros raios de luz começam a surgir na escuridão. Olha que lindo, né? É o começo de uma nova consciência. Nesta fase, você está literalmente despertando. Você começa a enxergar a verdadeira luz que existe, né? Aqui, até falando de trevas, quando você coloca a luz, o que acontece? Né? A treva vai embora, né? Você colocou luz naquilo. A treva nada Né? mais é do que a ausência de luz. Exatamente. Então, né, a aurora simboliza, né, esse novo amanhecer, simboliza
a luz entrando, né? É uma nova perspectiva de vida. Você começa a vislumbrar um novo caminho e a sentir esperança, confiança no futuro, porque você já está consciente da sua essência. Você está consciente que você é uma centelha, que você é parte do Criador e você é Criador, né? Você começa a acreditar, ter fé no Criador de tudo que é. Você começa a ter fé, né, consequentemente, em você mesmo. Quantos de nós não entramos nesse lugar obscuro porque não acreditamos em nós mesmos? Não é assim? Né? E a gente não segue a nossa intuição, não segue a nossa conexão com o nosso espírito por falta de fé, falta de esperança, porque a gente não acredita em nós, né? Quando você se percebe como sendo parte da fonte, você percebe que você é co-criador da sua vida. E tenha consciência das escolhas que você faz, né? Nessa fase da noite escura da alma, a autorresponsabilidade é entendida e ela fica muito nítida para você. Você entende que tudo é criação sua e você se responsabiliza por isso, né? Para de culpar os outros, Sai do vitimismo. para de culpar a esposa, o marido, o pai, a mãe, o governo, para de culpar todo mundo e começa a olhar para Isso. dentro e ver, bom, qual que é a minha parte nessa história toda? Exatamente, né? Aonde eu tô e aonde eu quero chegar? Exato. Nessa fase de luz, né, da aurora, né, do simbolismo da noite escura da alma, o vitimismo já não faz parte, tá? O vitimismo já não existe. Você nunca vai buscar a sua infelicidade no outro. Você entende, você tem consciência das suas escolhas e você se responsabiliza por elas, né? Consequentemente, você começa a fazer escolhas mais conscientes, né? Aquilo que é contribuição para você, né? Você fica mais conectada na intuição, na inspiração. A gente se desconectou disso, Sim. né? Hoje a gente usa 5 sentidos, né? Que cabe aqui na nossa mão. Gente, a gente tem muito mais do que isso. Como eu falei, nós somos seres energéticos. A gente se conecta com tudo. Hoje a voz está pegando, né? Hoje tá tempo seco. Só que, como seres energéticos, a gente tem essa capacidade que é nossa, do espírito, de perceber a energia daquilo que você está escolhendo, né? Então, nesta fase da aurora, da noite escura da alma, o ego não tem tanto poder mais sobre você. Olha que legal, né? Quem está no comando é a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu superior, né? E a gente não está falando, o ego é necessário, gente. Nada se exclui, lembra? Consciência é incluir tudo. Nada se exclui. O ego faz parte da gente. E está tudo certo. E o problema é quando você não tem controle sobre esse ego. Só que nessa fase você começa a ter controle. Fala, opa, eu desejo matar fulano. Mas eu não posso fazer isso. Eu sei que isso só vai me trazer consequências. Então você ressignifica aquele desejo, aquela vontade, né? Quando você domina o seu ego, quando você se conecta com o seu eu superior, você começa a se fazer algumas perguntas, né? Aquilo que eu estou desejando, ou aquilo que eu estou buscando, vai ser contribuição para mim? Sim. E vai ser contribuição para as outras pessoas? Talvez não, né? Talvez não. E aí você pode ponderar se vale a pena seguir adiante e ir por esse caminho ou não. Exato. Sempre seguindo a energia. Sempre seguindo a energia, Porque né? o fato também de não fazer bem para os outros não quer dizer que a nossa escolha está Sim. sendo equivocada, tá, gente? Sim. Como eu falei, a gente está no mundo materialista, um mundo, sociedades instaladas, culturas instaladas, crenças instaladas. Mas é isso que o Edgar falou, perceber essa energia da escolha, né? E porque no final das contas todo mundo está perseguindo ou deseja perseguir algo que seja bom para mim e bom para todo Sim. mundo, né? Mas você vai se deparar fatalmente com situações que vão desafiar os interesses de um ou de outro. E aí que o ego pega. E Quando aí o o ego ego, né? pega. O ego Exato.
Quando as Exato. nossas necessidades não são atendidas, e aí o ego É. pega, né? E aí é quando as pessoas querem te fazer de errado, né? Mas quando você está conectado com o seu eu superior, quando você está aberto para ouvir a inspiração dos benfeitores espirituais, mas especialmente da sua alma, que é muito velha, mas muito velha, já aprendeu muita coisa. Você se abre para essa inspiração, você consegue acertar na escolha, Exato, gente. É que a né? gente faz a questão das perguntas, porque, né, a Cabala usa muito essa forma, né, de consciência, de trazer as perguntas. Por quê? A gente é uma fonte de conhecimento, a gente já viveu muito, nosso espírito conhece muita coisa, né? A gente só está com ele meio obstruído, né, e que não revela tudo que a gente pode, que a gente conhece. Mas quando a gente está conectado com o presente, com a nossa espiritualidade, com o nosso ser, com o nosso eu superior, a gente faz essas ligações na hora que é necessário, o conhecimento vem à tona. Então, gente, para aqueles que estão passando por essa experiência, onde aparentemente a sua vida está despencando, está tudo dando errado, você sente que está num túnel sem saída, sem luz no fim do túnel, o importante é não lute contra isso tudo. Por isso que sempre a gente fala aqui, aceite tudo o que acontece na sua vida. Aceite tudo, não significa que aceitar tudo é ser conivente, mas sim que você está com as suas barreiras baixas para enxergar a verdade e somente tendo uma visão sistêmica e conhecendo a verdade que você tem o poder de escolher aquilo que vai ser de fato contribuição na sua vida. É, essa fase, gente, é uma bênção. O despertar de consciência do universo, né? Seja universo, Deus, seja como você preferir chamar, é o Criador. Nós chamamos, é o Criador nos chamando para a verdade, para nos reconectar com algo maior, né? Se você está sentindo um vazio, uma angústia, ou se você está percebendo que as velhas formas de ser e de viver já não fazem sentido, talvez seja a hora de abraçar com fé esse momento de mudança, né? Aceitando. Pois é, atravessar a noite escura envolve enfrentar ilusões do ego, apegos materiais, crenças limitantes, abrindo caminho para um novo amanhecer, onde há luz, onde há propósito, onde há conexão com a sua verdadeira divindade, né, Aline? É isso mesmo. Gente, a noite escura da alma não é um fim, tá? Mas sim um começo. É um começo para um novo ciclo, um novo caminho. É um portal de oportunidades para adentrar em um novo nível de consciência e de vida, né? Nós estamos chegando aí na quinta dimensão, né? Estamos sendo preparados para isso. Então, faça uma reflexão aí, como está a sua vida. Galera, a gente tá indo embora. É uma pena, passou rápido, né? Mas sábado que vem a gente volta, 12h10, logo depois do horário eleitoral. Se você quiser conhecer mais do nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, @ElianeBim, @EdgarBim, ou no YouTube, youtube.com/Bim91. Para entrar em contato com a Eliane, para agendar uma consulta de psicanálise sistêmica ou de constelação familiar, manda o WhatsApp para ela. O número é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Agora, se você quiser falar comigo sobre a hipnoterapia ou sobre a psicanálise, você manda uma mensagem no 11 97563 3113. 11 97563 3113. Gente, tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.